gravação da aula, desejando boa noite para todo mundo, mais uma vez. E vamos dar sequência no nosso conteúdo de arquitetura. Hoje eu queria falar de... Estou compartilhando a tela errada. Cadê aqui? Não está aparecendo o slide, peraí. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho voltar a falar, na verdade, dessa arquitetura de von Neumann, né? Que ele falou lá no início da disciplina, né? Quando a gente ainda estava com aula presencial. Só que hoje eu quero falar de um nível bem baixo, né? Que é o nível ISA, de instrução. Então, uma coisa que a gente vai ver muito aqui hoje, né, vai ser, por exemplo, falar muito de linguagem de montagem. O maior exemplo que a gente tem aí é Assembly, né? Então, vai ter até alguns exemplos aí de comandos que a gente vai ver e tal. No exercício que eu vou passar, tem até umas práticazinhas ali que a gente vai ver que é bem lógico ali a coisa, né? Mas... vamos lá. Primeiro eu vou falar aí do sumário, né? Eu vou falar dessa arquitetura ISA, começar dando as características dela, falar um pouquinho dos modelos de memória que a gente tem, falar de como se dá o trabalho dos registradores e mostrar, né, como que é passado os tipos de dados, os formatos das instruções e quais são os tipos de instruções. E fazer uma rápida ponte lá, né, com o que a gente viu com a arquitetura de von Neumann, nesse papo dos registradores. Vamos lá. Primeiro, relembrar, né, que quando a gente está falando do processador, né, da CPU, ou na sigla em português, né, a UCP, lembrar que ela é basicamente constituída, né, de 3 unidades essenciais, né, que é a unidade lógica e aritmética, que a gente já viu que é onde de fato acontecem as operações dentro do teu processador. A unidade de controle, né, que eu me lembro que eu até brincava dizendo que ela era o porteiro da CPU, né, porque ela controla quem entra, quem sai, e não apenas controlar o fluxo de dados, né, mas ela acaba também direcionando esses dados quando ela joga eles no barramento. E os registradores, que são justamente pequenos espaços na memória que vão guardar a informação necessária ali para os cálculos da UCP. Então, a gente viu isso. Na memória, né, a gente viu, principalmente agora na segunda parte da disciplina, né, que a gente falou até da pirâmide lá, né, e viu, por exemplo, registradores são a memória mais rápida que a gente tem, mas a compensação, o espaço de armazenamento dela é o menor possível. Enquanto que memória secundária é o oposto, né? É uma memória grande, mas não é tão rápida seu acesso como nos registradores. E também a gente falou indiretamente desses dispositivos que a gente conecta no computador, né? Dispositivos de entrada e saída, que é justamente utilizando aqueles barramentos que a gente vinha falando, né? A gente falou muito da utilização de barramentos, por exemplo, para interligar memória secundária, né? Que a gente falou lá do IDE, por exemplo, o SATA também, mas a gente viu, por exemplo, barramento muito comum que a gente tem hoje, né? Que serve para tudo, o USB, né? Ele conecta justamente a dispositivos externos. Então, é isso. Lembrando que o computador tem como foco executar todos esses processos, fazendo todas essas abstrações possíveis acontecerem na máquina, e a gente está trabalhando com uma arquitetura de von Neumann. Para relembrar, né, o que é que a gente fala lá na arquitetura de von Neumann, por que ela é tão inovadora, né, como é que ela foi tão inovadora,
É que nessa arquitetura a gente tem, né, uma diferenciação, né, das instruções dos dados. Né? Você consegue manipular eles de maneira diferente. Né? Então, é tanto que também quando tu recorda um pouquinho que a gente viu lá em sistemas operacionais, né? Quando a gente tinha aquele trabalho de escalonamento de processo, né? A gente conseguia, por exemplo, mover um processo, né, para fazer uma ação de entrada e saída, né? E quando esse processo sair ali do processamento, tu poderia, ao mesmo tempo, né, estar fazendo essa ação de coleta, entrada, saída de dados e continuar com o processamento ali de outro determinado processo. Então, e isso é possível, né, a gente está diferindo essas ações na máquina, em boa parte graças a essa arquitetura que von Neumann propôs no século passado. Mas o foco na aula de hoje é a gente estar falando dessa arquitetura ISA, que é basicamente essa arquitetura voltada para os conjuntos de instruções. Aula passada a gente falou muito do baixo nível da coisa, né? Quando eu falei da representação dos números dentro da tua máquina. E essa representação dos números, né? A gente viu que não é apenas uma mudança, né, desse número da base decimal para a base binária, né? Mas tem todo um trabalho ali. A gente viu que o computador funciona muito acerca de complementos de 1 ou complementos de 2, né, para que você possa estar executando isso. E quando a gente está falando dessa arquitetura aqui, né, do conjunto de instruções, né, o ISA, né, essa sigla ISA, vem justamente da abreviação aí do termo em inglês, né, Instruction Set Architecture. Essa arquitetura ISA é justamente aquela interface mais baixa que a gente tem entre o software e o hardware. Basicamente, é o nível mais próximo do hardware que a gente consegue chegar para contratar, para programar, para interagir. A diferença dentro disso daí, visto que esse nível de arquitetura, obviamente, não é um nível muito amigável para ser programado. A gente já teve até um papo semelhante, né, quando a gente estava no semestre anterior, né, na disciplina de paradigmas. Né? Teve gente até que pagou um semestre mais para trás ainda, né? Mas lá em paradigmas, né, a gente via, né, conforme o tempo foi passando, né, cada vez mais a gente está tendo a abstração dessas linguagens de programação no ambiente computacional que a gente tem na nossa máquina. E também no início dessa disciplina, né, quando a gente ia falando lá do nível de máquina, né, então a gente ia falando da linguagem lá, linguagem zero, que seria a linguagem a nível de máquina, seria o binário em si, e as abstrações que a gente pode estar tendo, né, L1, L2, L3, L4. Então, cada vez mais que a gente passa, a gente está tornando, né, o ambiente de programação mais amigável. Se tu olha, por exemplo, década de 70, década de 80, a gente não tinha a evolução que a gente tem hoje de IDEs e de frameworks para produzir código como a gente tem hoje em dia. Obviamente que essa abstração e essa mudança para a gente ter modelos ou linguagens de programação, ambientes de trabalho mais amigáveis, acaba facilitando mais o nosso entendimento e acaba produzindo uma coisa mais robusta. Mas vale a pena lembrar, né, que independente aí do nível ou da linguagem de programação que tu está chegando, né, tu vai passar por esse nível que a gente vai estudar hoje. Né? Porque, no fim das contas, né, o teu computador ele não está trabalhando em Java, em C, em Python, em Ruby ou em qualquer outra linguagem. O teu computador trabalha em binário.
Tá? Então, e também outra coisa que vale a pena a gente relembrar, né? Quando a gente estudou um pouquinho do processo de compilação lá em paradigmas, e vocês também vão ver mais detalhes desse processo de compilação na disciplina seguinte, que é a disciplina de compiladores, vocês vão ver que geralmente os compiladores eles têm uma geração de código intermediário, né, antes de você chegar de fato na linguagem de máquina, que seria o binário. E esse código intermediário, quando ele não é uma linguagem de montagem conhecida, ele se aproxima de ser uma dessas linguagens. Então, repara que, independente aí do nível de abstração que tu está tendo para programar, mas tu pode não estar programando direto, né? Feito eu coloco aí, que é esse o desafio, né? A gente não programa direto nesse nível ISA, porque não é easy. Olha o trocadilho aí. Mas que a gente vê que é um ambiente robusto isso aí, não é uma interface muito amigável. Mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos dentro disso daí. E o que ele coloca aqui como solução, né, a gente organizar isso em níveis, é o resumão que eu acabei de falar, né? Ele coloca aí, né, que o nosso hardware, obviamente, ele é trabalhado através de instruções de máquina, mas todo o teu programa fonte que tu criou em qualquer uma linguagem que ele cita aí, ou em mais alto nível, linguagem de montagem ou algo do tipo, mas esse teu programa fonte, no fim das contas, ele vai ser traduzido para alguma linguagem intermediária até que ela chegue na linguagem de máquina em si, né? Então, é essa reflexão que eu fiz. Tem uma figurinha aí para a gente ilustrar um pouquinho, né? Por exemplo, desse lado aqui eu tive lá um programa que eu desenvolvia uma linguagem alto nível aí, imagina qualquer um aí, e eu compilei esse meu programa fonte para ele chegar nesse nível aqui, né? Perto do nível da linguagem de máquina. Quando eu também tenho esse programa fonte em uma linguagem de montagem, né? Então, eu também vou passar por algum processo que vai chegar nesse nível ISA aí. E como eu vinha falando, né, esse nível ISA é justamente a ponte que a gente tem, né, do software para o hardware, para que esse código acabe sendo interpretado pelo hardware e ele acabe executando a sua tarefa. Então, repara que há umas camadas aí, né, que a gente vai ter que ir descendo até chegar, de fato, né, no nível em que a máquina vai trabalhar e vai executar os comandos pelo qual ela foi definida, né, para ela executar. Então, por exemplo, quando a gente tem lá numa linguagem de alto nível, né, isso aí para ficar bem claro para a gente entender. Quando a gente tem uma linguagem de alto nível, pensa em qualquer linguagem de programação, quando eu estou criando uma variável e atribuindo um valor para ela, né, eu estou fazendo algo do tipo. Aí. E quando eu estou criando essa linguagem, essa mesma variável na linguagem de montagem, eu já estou mudando, já estou mudando a forma como isso é apresentado. Né? Eu vou falar desse move já, né? Basicamente é uma das ações que a gente tem lá no Assembly, por exemplo. Eu estou dizendo lá, né? A lógica é mais ou menos assim, né? Eu estou movendo esse valor 5 aí para o espaço A. Então,
É o que a gente faz com atribuição, né? Quando eu estou atribuindo aqui, né, que meu A vale 5, né? Então eu estou dando o valor 5 para a minha variável A. Aí no assembly é uma lógica um pouquinho diferente, né? Esse move, a gente vai ver que ele acaba também sendo utilizado para tu deslocar dados, né, dentro da memória e tal, mas serve também para tu atribuir valores. E aqui embaixo eu tenho um exemplo de como que essa declaração de variável ela ficaria na linguagem de máquina. Repara que é possível a gente ver aqui o 5, né? A representação do 5 aqui, né? No binário. E essa sequência de uns aqui ela justamente está representando o meu A dentro daquela minha tabela de caracteres. Se não estou enganado, o A é o valor 65, se não estou enganado, algo do tipo. Eu não estou lembrando não estou lembrando de cabeça da tabela ASCII, me desculpa. Mas é algo do tipo. E justamente esses zeros que a gente tem aí, né? É justamente indicando aí a operação que tu está fazendo, e aqui é justamente os zeros que a gente tem para estar representando aí o número, né? E, obviamente, a cada que a gente teria um espaço aí para representar um, um número maior. Então, tem essa diferenciação aí. Tem algumas observações, obviamente, para a gente fazer dentro disso daí, né? Por exemplo, quando a gente tem lá a linguagem de montagem e a linguagem de máquina possuem uma relação de 1 para 1, ou seja, cada instrução de montagem possui uma instrução de máquina equivalente, a diferença entre as linguagens de montagem e de máquina é que a primeira é uma separação simbólica da segunda, que é puramente numérica. Então, o que é que ele está tentando alertar para a gente? Pode acontecer, e aí a gente vai ver alguns exemplos no slide, no exercício, que uma ação que a gente faz na linguagem de montagem, muitas vezes ela pode estar gerando várias instruções em código de máquina. Da mesma forma que a gente vai ver que, às vezes, uma declaração que eu faço, né, uma ação, declaração não, né? Se eu falo declaração, acho que vocês só vão pensar nisso aqui. Mas quando eu faço uma instrução em alto nível foi uma linha, né? Foi uma instrução, mas na linguagem de montagem, essa mesma instrução ela pode virar várias. Porque, como eu já adiantei, né, a linguagem de montagem ela não é tão amigável de programar e, às vezes, para tu executar uma tarefa, tu tem que executar uma soma, né, uma sequência de tarefas na linguagem de montagem para equivaler aquilo que tu declarou no alto nível. Então, tem esse detalhe. Outra coisa que ele observa que quanto à linguagem de alto nível, né, que ele coloca, utilizam instruções que operam sobre estrutura de dados complexas. A compilação de uma sequência de instruções de linguagem de alto nível geralmente gera uma sequência maior, olha aí, eu acabei de destacar, uma sequência maior de instruções ISA, que operam sobre as estruturas de dados mais simples e diversas daquelas presentes no seu programa-fonte. Justamente o que eu acabei de falar, né? Às vezes uma declaração, uma instrução que tu faz no alto nível, né? na montagem, essa mesma instrução, ela vira algumas linhas. Então, tem essa característica. Por falar em característica, né? Ele vai dar algumas características sobre esse projeto a nível ISA, né? Por exemplo, ó, no nível da linguagem de máquina, está definida a interface entre o software e hardware, que é justamente a ponte que a gente faz, né, onde ela trabalha. E, obviamente, essa ponte, né, essa transição, né, deve ser simples para justamente facilitar o trabalho do hardware. E aí vira até uma coisa meio filosófica isso aí, né? Porque
fica simples para o hardware, né? Porque a gente já deixa tudo isso na linguagem de máquina, né? Com a tua sequência de zeros e uns. Então, tu já deixa isso pronto ali para o hardware. Para a gente, ser humano, não é tão simples, né? Talvez para a gente, né, como a gente está acostumado a trabalhar com outro sistema matemático, com o sistema decimal, não fica às vezes tão óbvio, né? Mas acaba tendo o seu trabalho facilitado a nível de máquina. Né? É tanto que, a aula passada, né, eu mostrei aquele exemplo daqueles dois códigos, né, para saber quem é que era um loop infinito, né? E era uma grande pegadinha ali, né? Porque na lógica, no algoritmo, um programa seria loop e o outro não. Mas a gente viu que na prática, quando tu bota aquilo para rodar na máquina, dá o contrário. O que tu julga que não é loop infinito se torna loop infinito. E o que tu diz que era loop infinito, ele não é loop infinito. E a gente, aula passada, estudou que é justamente uma bagunça, né, entre aspas, justamente desse trabalho que a gente tem de converger, né, esse código que está em alto nível para um baixo nível, né? Por exemplo, um dos códigos lá que dá um loop infinito, né? A gente dizia que não era um loop infinito, era fazer um incremento de 0,1, né? E eu mandava fazer esse incremento enquanto fosse diferente de 1. Então a gente via que ele ia dar, no algoritmo, né, na lógica, ele ia dar 10 voltas, né? Porque quando ele incrementasse 0,9 mais 0,1, chegaria no 1 e ele parava esse loop. E, na verdade, nos estudos que a gente viu aula passada, a gente percebeu, né, que o número 0,1, né, um décimo, para a gente é muito fácil de representar ele, mas para a gente representar ele nesse nível de máquina, nesse baixo nível de ISA aí, é um problema. Porque o número 0,1, um décimo, em binário, é uma dízima infinita, não periódica. Aliás, periódica. Ela é periódica. Tem um período grande lá, mas acaba sendo uma dízima periódica. Então, como a gente não tem bits infinitos para representar esse número, o sistema arredondava esse número aí, né? Deixava o mais próximo possível aí de 0,1. Mas quando tu ia incrementando ele, tu obviamente não chegava no 1 redondo, zero. Por isso que dava aquela confusão. E o outro cenário que todo mundo pensava que ele ia ser um loop infinito, e ele não é, mas justamente por causa daquele trabalho com os sinais que a gente tem, né? Então, acaba tendo essa característica também dentro disso daí. Então, a gente fala aí dessa coisa de tornar mais simples, né, mais fácil, mas é justamente tornar mais fácil para o computador. Por isso que a gente está estudando isso hoje para entender como que é esse nível da arquitetura ISA. E, obviamente, aí, consequentemente, se eu estou facilitando o trabalho do hardware, também estou facilitando a geração desse código, né, no compilador. É óbvio isso aí. E ele fala aí, né, que quando tu projeta uma linguagem de máquina, ela deve estar dando suporte aos níveis superiores, nessas abstrações que a gente vai fazendo, possibilitando, então, o uso de estrutura de dados, procedimentos, variáveis locais, globais, e tudo que é possível que a gente viu tanto nos slides anteriores dessa disciplina, como nas disciplinas anteriores, como paradigmas e sistemas operacionais, que também a gente viu coisas do tipo. Então, quando a gente está falando desse nível de instrução ISA, né, além desse modelo de memória que eu acabei de falar, né, juntamente com o uso lá dos registradores,
é o que a gente vai ver no slide de hoje, né? A gente tem que ter um formato de instruções, tem que ter os modos de endereçamento. Esses modos de endereçamento é justamente o trabalhinho que eu vou passar para vocês observarem. E eu vou falar também dos tipos de instrução e dos fluxos de controle. Primeiro, falando desses modelos de memória, e eu só vou introduzir aqui, porque eu vou deixar o trabalho para vocês pesquisarem justamente detalhes desses endereçamentos aqui. Eu só dou uma resumida aqui, mas antes a gente tem que falar de memória. A gente tem que falar de memória, visto que a gente já compreendeu desde o sistema operacional, né, que a gente tem uma abstração na memória em que a gente acaba endereçando todas as células dessa memória, né? Só que, obviamente, essas células de memória que a gente tem, a gente viu que elas podem ter qualquer tamanho, né? Vai depender muito ali da arquitetura da máquina em si. Então, a gente trabalha muito, né, em cima do padrão, que é o byte. O byte aí não muda, né? O byte que a gente consegue ir agrupando dentro dessas palavras. Relembrado isso, a gente também relembra que o espaço de endereçamento, geralmente a gente acaba representando devido à quantidade, né? Geralmente a gente representa o endereço em memória no sistema hexadecimal, né? Que dá a possibilidade ali de tu ter esse controle. E geralmente o que é que tu faz, né? Tu pode estar pegando o endereçamento e tá fazendo um endereçamento único, que geralmente é o mais comum. Então tu pega todos os bits que tu tem disponível e aplica na numeração desse teu espaço. Então, por exemplo, se eu tenho 64 bits, eu consigo numerar, né, do endereço 0 até o endereço 2 elevado a 64 menos 1. Esse menos 1 sempre vale a pena lembrar por causa do 0. Né? O primeiro endereço que eu numero é o 0. O último endereço que eu vou numerar é o 264, 2 elevado a 64 menos 1. É o último endereço que tu acaba revelando. Mas tu pode também fazer, né, um espaço de endereçamento separando instruções e dados, né? Então, tu iria quebrar basicamente aí, né, ter um espaço para os dados em que tu iria dividir, né, metade aí, né? Então, metade dos bits, metade do espaço para esse controle do espaço para os dados, e a outra metade tu destinaria para as instruções. Obviamente, aí tu vai ter um limite aí, né, de utilizar para as tuas instruções, né, e o teu endereçamento dos dados, tu vai precisar apenas de 32 bits. Tu vai precisar, obviamente, de menos bits, mas em consequência tu vai ter menos endereços para endereçar os dados. Então, também tem essa análise que tu vai fazer. Por isso que o outro modelo, tu dedicar toda a memória para tudo, acaba sendo mais aplicado. Outra coisa que a gente pode ter na memória, como desafio, é o alinhamento dessas palavras, né? Em sistemas operacionais, a gente fala um pouquinho disso quando a gente fala da memória e fala dos algoritmos que são aplicados na memória, né? Principalmente para tentar preencher as lacunas, os buracos que a gente acaba tendo na memória. Boa parte desses buracos acabam surgindo principalmente quando tu tem, né, o alinhamento das palavras em que ele não segue a linha, né, Felipe? Repara aí que eu estou começando aqui num endereço e minha palavra está terminando na outra linha, na metade dela, né? Então, algumas máquinas, elas só trabalham com as palavras alinhadas, né? De acordo com o tamanho lá, né? Se for um endereço de 8 bits, 16, 32, então ela coloca a palavra sempre dentro disso aí. Algumas outras máquinas, elas não têm essa necessidade aí de ficar preenchendo dentro no alinhamento correto, então acaba usando a memória de um jeito
um pouquinho diferente. O fato, né, que toda vez que tu vai acessar esses dados, nessas palavras na memória, né, obviamente a CPU, cada núcleo dela, né, ele só trabalha em uma ação dessa, né? Ele não consegue escrever dois dados ao mesmo tempo, né? Não é possível, né? Nem ler dois dados ao mesmo tempo, em dois endereços diferentes na memória, né? Então, a CPU ela tem que fazer essa transferência de uma palavra de uma só vez, né? Ela tem que ler a palavra, seja ela presente em uma linha ou seja ela presente quebrada, né, em várias linhas, mas há de ter a possibilidade em que a CPU consiga ler toda a palavra de uma só vez. Então, tem esse desafio. Obviamente, quando uma arquitetura ela acaba utilizando múltiplos tamanhos de palavras, né, então é óbvio que a gente vai ter esse desalinhamento, né, porque se ela está usando palavras de diferentes tamanhos, tu vai ter uma coisa mais para esse tipo. Se as palavras na tua arquitetura elas são sempre do mesmo tamanho, então não faz sentido ficar bagunçado assim. Então, tu tende a ter a organização dessa maneira aí, em que ela fica alinhada dentro de um dos endereços de memória. Quando a gente fala de registradores, né, dentro desse nível ISA, né, a gente pode destacar o uso de alguns registradores, né? Que vamos relembrar isso aí, que eu vou falar mais umas novidades aí. Que a gente tem lá registradores de propósito geral e registradores de propósito específico. Os de propósito geral, justamente para servir como backup ali, né? Eles ficam justamente guardando, né, ó, armazenam resultados intermediários e variáveis locais. Então, o de propósito geral faz o papel de memória mesmo, né? Ele fica guardando ali os subtratos que a ULA está processando, ou dos valores que ela vai precisar, tal. Então, os de propósito geral trabalham para isso aí. Já os de propósito específico, a gente tem até 3 exemplos aí para a gente ver, né? Eles trabalham mais como suporte, né? Porque, vê só, quando a gente tem lá o registrador PC, que é o contador de programa, basicamente é um ponteiro. Lembra de ponteiro, quando a gente falou lá em paradigmas, né? Ponteiro é aquela artimanha que tu tem na memória, né, em que tu consegue fazer um endereçamento, né, para um pedaço de memória, né? Nesse caso aí, o contador do programa, ele está armazenando, né, ou seja, está fazendo o apontamento para justamente o endereço da próxima instrução a ser executada. Repara que dá também para tu fazer uma ponte com o que a gente viu já de pipeline, né? Pipeline a gente viu que a gente quebra a execução, né? Para tu executar uma coisa na tua máquina, não é simplesmente pegar ela e fazer, né? Mas tu tem que achar a instrução, tem que trazer ela, decodificar para depois executar. Então, esse trabalho que a gente quebra no pipeline para tentar agilizar isso aí, essa agilidade que a gente ganha é justamente por esse trabalho aí aos registradores, né? Que ele acaba fazendo essa ponte aí para facilitar esse trabalho, né? Então, tem esse trabalho aí do contador de programa para apontar para a próxima instrução a ser executada, no caso. Então, esse é um trabalho desse registrador aí, que é um ponteiro do contador de programa. O próximo, o SP, né, que seria aí o apontador da pilha, também é um ponteiro, né? Só que ele está, nesse caso, apontando para o endereço do topo da pilha, né? Aí você volta lá para os teus conhecimentos que tu viu lá no terceiro período, que não foi nem comigo, mas quanto à tua parte das estruturas de dados, né? Lá em estrutura de dados, vocês viram lá, basicamente, né, pilha e fila, né? E a pilha, que é o que a gente está falando, né? Ou seja, os dados vão entrando na memória e tu vai empilhando esses dados. Né? Para tu montar essa instrução, tu tem que justamente ir desmontando, né? Então,
o último bloco que tu colocou é o primeiro que sai. E aí tu consegue montar essa tua instrução, esse teu dado que está lá na memória. E, obviamente, esse ponteiro aí, né, esse registrador de apontador de pilha, está justamente apontando para o topo dessa pilha, para que você comece a desmontar ela e buscar. Né? Então, repara que a gente já tem, né, um registrador para buscar instrução e um registrador para buscar o dado. Repara que a gente tem aí os trabalhos diferentes, né? E a gente também tem esse registrador de status aí, né, que tem esse nome aí, PSW, ou Program Status Word, contém os bits necessários à operação do processador. Por exemplo, a habilitação de interrupção, modo de execução em máquina, condição de condição, enfim. Repara que esse daí ele controla mais o status de funcionamento, né? Quais são os níveis que são permitidos, né? Se ele vai executar ali, né, o modo de execução da máquina, os códigos de condição. Então, entra nesse suporte junto a esses registradores, tanto do contador de programa quanto para o apontador de pilha. Né? Então, acaba entrando nessa categoria dos registradores de propósito específico. Esses códigos que eu estou falando aí do PWD, tem alguns exemplos aí que a gente vai ver agora. Por exemplo, quando a gente está falando lá do N, né, e a gente vê que esse N está apontando que é 1, então, basicamente, eu estou apontando que o resultado que a ULA me deu é um valor negativo. Repara que é aquela coisa que a gente estudou na aula passada. Né? Eu faço justamente essa aula passada antes, né, para explicar como que o número é representado, para justamente a gente construir na mente da gente como que é o funcionamento desses registradores aí. Porque a gente viu lá, né, conforme a gente vai representar número negativo na máquina, a gente não bota um menos na frente e bota o número, não. Mas na sequência de bits que tu tem, né, o primeiro bit é o bit do sinal. Se o bit lá começa com 0, então quer dizer que o meu número é positivo. Se meu número é 1, o primeiro bit, então quer dizer que o número que eu estou representando é negativo. E eu estou representando ele em complemento de 2. Né? Eu tenho que fazer todo aquele cálculo que a gente aprendeu a fazer para chegar no número de fato que a gente tem. Para não ter confusão, né, que a gente viu que poderia, em um dos modelos lá, a gente consegue representar 0 positivo e 0 negativo, mas não se preocupa. Tem um espacinho lá no registrador, um Zzinho, que ele, quando dá verdade, ele está dizendo que o valor é de fato nulo, é de fato 0. E aí tem outros que aí são mais curiosidades para a gente entender, né? Por exemplo, esse V, ele aponta quando a gente teve um overflow, por exemplo. Quando a gente teve, no caso, um estouro daquele bit, daquele espaço de memória para aquela representação que tu tinha. Então, quando a gente estoura esse valor, ele aponta isso com esse Vzinho. Esse C aqui é uma coisa que a gente já conhece de circuitos digitais, né? Que é lá o carry, aquele vai 1, né? Que a gente, a aula passada relembrou esse vai 1 na aritmética da coisa, né? Mas quando tu está trabalhando também a nível binário, né? E tu faz aquelas contas, tu também tem o vai 1, né? Então ele conta também esse carry aí, quando foi lá para o bit mais à esquerda que teve o carry. E a gente viu que também a gente pode estar utilizando esse carry aí para observar o sinal, né, lá do número. Então, tem essa relação. Os dois últimos aí, que é o A e o P. O P, basicamente, é só para indicar a paridade, que esse bit aí também acaba sendo conhecido como bit de paridade. Bit de paridade é depois que tu faz uma operação, tu verifica ali, né, se a soma daqueles bits dá par, porque tu pode
É meio que como se fosse um hash na criptografia. Quando tu transmite esse dado, tu transmite também esse bit de paridade, porque o cara, quando receber, né, o outro dispositivo que receber esse dado, ele soma de novo para ver se é par e compara com esse bit de paridade. Se deu ok, então o número não foi, não sofreu interferência e acabou ficando diferente do original. Então, esse bitzinho de paridade serve para isso. É o que a gente tem, por exemplo, nos códigos de barra, no número de CPF, por exemplo, né? Conta em banco, tem aquele dígito verificador no fim, é o mesmo trabalho desse bit de paridade aí, né? Para tu ter essa verificação do que o que tu digitou antes está digitado corretamente, pois ele faz uma conta lá e aquela conta tem que bater com esse dígito verificador que tu tem no fim. Então, tem esse cuidado. E o A, né, que eu acabei pulando para explicar ele fala desse carry, né? Quando, por exemplo, o último bit lá, né, o bit 3, ela acaba gerando aquele carry auxiliar. Carry auxiliar não é o carry, o último carry lá que a gente indica o sinal, né? Mas quando a gente está somando uma coluna de valores, né? Esse carry que acontece de uma coluna para outra, é o que ele fala aí que é esse carry auxiliar, né? Então, no meio do processo ali da conta, tu também tem esse trabalho. E, obviamente, quando tu tem a representação dos dados não numéricos, né? Tu acaba tendo a representação nessa tabela ASCII2, né? Então, tu consegue observar, né, a representação disso lá no teu caractere, né? Se tu quiser testar isso no Java, né, tu conhecer lá a tabela ASCII, né? Se tu coloca um número para incrementar, né, dentro de um for, limita ele para ir de 0 até 255, porque depois disso tu não vai ter mais nada. E tu coloca para escrever no system out esse valor inteiro, só que tu passando entre parênteses antes aquele parâmetro de char, né? Ou seja, transformar o inteiro num char. Então, quando tu for incrementando, ele vai mostrando na tabela ASCII, né, todas as representações do 0 até o 255. Os 32 primeiros são elementos que não são visíveis no console lá do Java, né? Mas a partir desse 30 e pouco, tu começa a ter a representação de vários símbolos numéricos, como eu falei, tem as representações lá das letras, números, tá? Então, acaba tendo isso. Se eu não estou enganado, a letra A é o 65, mas eu não estou lembrado se é a letra A maiúscula ou minúscula, que é o 65. Então, são dois códigos ASCII diferentes. Valor booleano é fácil a gente representar, né? Booleano, 0 e 1, né? Então, é isso. E, obviamente, os mapas de bits e os ponteiros, que a gente já viu, né? O mapa de bit seria basicamente uma matriz, né, com esses valores booleanos, em que tu vai... esse negócio de mapa de bit que a gente viu lá em sistema operacional pode ser até aplicado para controlar os endereços de memória que estão ocupados ou não, né? Então, tá o exemplo aí. E tem também o ponteiro, né, que é uma coisa que a gente já conhece, né, que trabalha com essa parte do endereçamento dentro da memória. Então, é uma ferramenta legal a ser utilizada. Na sequência, né, para a gente relembrar o que a gente viu lá, né, como a gente representa dados numéricos, né, para que a gente sempre vai estar representando esses dados, por exemplo, com números inteiros, né, a gente está trabalhando aí com a quantidade de bits, vai depender aí da arquitetura da tua máquina.
mas sempre lembrar que tu está representando ele com sinal. Então, por exemplo, se eu tenho 32 bits para representar um número, na verdade, eu só vou ter 31 bits para representar o número, né? Porque um desses bits do 32 fica por sinal, né? E, obviamente, quando tu está representando esses números, né, tu está sempre fazendo eles em complemento de 2, em caso dele ter o sinal. E caso não tenha sinal, né, então o bit lá fica 0, né? E os outros 31 bits, nesse exemplo que eu estou dando aí, ficam responsáveis por representar o número em complemento de 2. Então, acaba tendo isso daí. Tem a representação aí por BCD, né, que a gente viu que é aquela representação basicamente de converter o número de binário, de decimal para binário, que a gente viu a aula passada aqui para hardware não é muito interessante, porque tu não consegue, por exemplo, identificar um sinal, né, no número, então não vale tanto a pena assim. Fora que há um desperdício de dados, né, porque ele coloca aí, ó, a gente gasta 4 bits por dígito. Então, deixa eu até vir aqui no quadro branco para explicar por que acaba sendo um desperdício isso aí. Né? Porque tu olha lá, né? Então, tu tem no teu... fazer aqui. Tu tem 4 bits. Tenho 4 bits aqui. Beleza. Então, o maior valor que eu poderia representar, na quantidade de valores que eu poderia representar com 4 bits, seria justamente 2 a quarta, né? Que dá 16. Ou seja, com 4 bits eu consigo representar, né, de 0 até 15. Né? Consigo representar 16 valores. Só que aí, por que ele está falando lá, né, que eu tenho que gastar 4 bits para representar um dígito? Quando eu estou falando na minha base decimal, né, o maior número que eu posso representar o maior algarismo que eu tenho, né, na base decimal é o 9. Para eu representar o 9 em binário, eu vou precisar de 4 dígitos, que é essa representação. Então, vê, né, que eu tenho essa representação aí, estou representando 9, mas eu poderia ir até o 15. Então, eu estou colocando 4 bits, na verdade, se eu tivesse só 3 bits, eu já conseguia endereçar até o 7. De 0 até 7. Aí eu estou gastando 1 bit a mais com 3 bits, né? Com 3 bits eu endereço 8. Com 3 bits eu endereço 8, né? De 0 até 7. Aí eu estou colocando 1 bit para endereçar só mais 2, que seriam os endereços 8 e 9. Né? Ah, professor, mas o número 10? O número 10 no decimal são 2 dígitos. Então, naquele esquema ali do BCD, que é por isso que eu digo que ele não... Eu disse a aula passada e repito aqui, ele não é útil, porque para eu representar o 10, eu estaria representando com 8 bits. Um para representar o 0001 em bit, que é a casa da dezena, o número 1, e o outro que seria 0000 para representar meu número 0. Então, acaba sendo um desperdício de bits quando tu tem esse trato de representar aí, né, 4 bits aí por hardware. Então, como destaco mais uma vez aí, não é eficiente. O interessante, né, é a gente estar trabalhando com ponto flutuante, que a gente viu também na aula passada, né? Tem lá a mantiça, tem lá o expoente, tem lá o bit dedicado para o sinal, né? do teu número. Então, quando a gente tem aí essa representação, né? Por exemplo,
Para eu representar o número, né? Então, o menor número que eu poderia aproximar, né, com a precisão simples. Quando ele fala que precisão simples, é quando eu uso 32 bits. Precisão dupla, quando eu estou usando 64 bits. Então, tu tem um uso muito grande aqui, né? Repara que ele fala, por exemplo, aqui, né, o maior número que eu falo, né, do meu expoente aí ser 2 elevado a 124. Por quê? São 11 bits, mas se lembra que desses aqui eu tiro um bit para o sinal desse expoente, então ficam 10. Então fica aí elevado 2 a décima, 2 a décima, 1024. Né? Tá aplicado essa base aí, né? Para a gente ter isso aplicado direitinho aí. Então, tem essa tabelinha aí com as curiosidades, nada de novo do que eu não tenha falado da aula passada, mas eu só quero relembrar justamente desse formato que as instruções devem ter. Porque na arquitetura, né, a gente meio que já viu como é que os dados acabam sendo representados, né? É um exercício completo lá que eu passei para vocês, justamente para a gente exercitar como é esse trabalho. Mas quando a gente está falando da arquitetura, né, a nível operacional da coisa, a gente vai falar agora das instruções. E as instruções ela tem basicamente 2 campos aí essenciais. O primeiro, obviamente, estou falando dessas instruções, né, a nível ISA aí, né? O primeiro é o código da operação, ou opcode, que é justamente indicando a operação que tu vai fazer, né? Mais para trás na aula eu falei daquele move, né? Move A e a grelha lá, né? Com os 5, né? E obviamente tu tem, né, uma identificação desse código e obviamente o endereço, né, que tu vai estar indo buscar o dado que você vai trabalhar. Nesse slide seguinte, né, eu mostro basicamente as várias instruções que a gente pode ter, né? Por exemplo, posso ter instrução que basicamente só vai enviar o código da operação, ter instrução que ela vai mandar um endereço, tem instrução que ela vai mandar o código da operação para 2 endereços, o código da operação para 3 endereços, para 4, enfim. Vai depender muito, porque varia muito essas instruções, né? E, obviamente, por ter essa gama, né, tu pode ter instruções lá que são menores que uma palavra de memória, instruções que são do tamanho da palavra ou que são maiores do que a palavra. Então, tu também tem esse desafio. Começando falando do tamanho das instruções, quando a gente tem instruções curtas, ou seja, menor do que o tamanho da palavra, tem suas vantagens. Porque quanto maior for o tamanho dessa instrução, obviamente vai ser o mais ocupado vai estar a tua memória, porque o programa vai ser maior. Por exemplo, as instruções que tem ali 32 bits, elas vão acabar ocupando o dobro da memória por instruções de 36 bits. Isso aí é lógico. Mas em compensação, quando a gente vai falar do desempenho, né, a gente sempre vai estar buscando, né, esse máximo de instruções por segundo. Né? Que aqui ele vai falar da banda passante, ou seja, o dado que a gente está passando, e o tamanho médio das instruções. Então, ele olha lá quanto que a gente está alocando e qual o tamanho médio das instruções. Obviamente, a gente sempre tem que equilibrar essa relação, porque acaba disparando, né, uma unidade ali de instruções por segundo maior. Porém, né, apesar de eu estar falando dessas vantagens aí, a grande desvantagem das instruções curtas é que elas são difíceis de decodificar, né, porque elas são resumidas, né? Elas estão
sucintas ali em poucos bits. Quando a gente vai falar do tamanho do código da operação, aí a gente vai ver que esse código da operação ele vai mapear justamente com base no número de bits que tu tem dentro desse código, né? Então, se for, por exemplo, n bits, então tu tem para esse código, né, a possibilidade de ter 2 elevado a n instruções. Obviamente, quanto mais bits eu dou para esse tamanho do código da operação, maior é a possibilidade de eu criar diferentes instruções dentro disso daí. E no campo do endereço, a gente tem a mesma lógica, né? Se a gente tem um tamanho maior, então eu tenho um espaço de endereçamento maior para a memória. E se eu estou tendo um espaço de endereçamento menor, então cai naquele espaço que eu falei, né, que a gente acaba quebrando a memória, tanto para dados quanto para instruções, e tu tem essa possibilidade de ter esse endereçamento limitado. Para falar dos tipos de instruções, né, eu dei alguns exemplos aí em assembly, né? Por exemplo, quando a gente tem uma coisa do tipo aqui, ó, isso aqui é instruções para movimentação dos dados, né? Quando eu tenho lá, por exemplo, um move, e boto lá um dist e alguma escrita, né? Então, basicamente, estou dizendo que eu estou movendo, né, esse segundo dado que eu passo, esse segundo parâmetro, para o diretório lá que eu estou atribuindo. Quando, por exemplo, eu faço lá um push, eu digo o cara lá, né? Então, isso aqui, repara que sempre é uma coisa da memória, né? Um dado que eu estou puxando, né? Então, basicamente, eu estou colocando isso aqui numa determinada pilha, né? Quando eu falo do pop, né? Então, eu estou tirando o valor da pilha e armazenando em algum lugar. Esse comando aqui, né, que é uma sequência de letras, aí, x, chg, basicamente tu está trocando os valores, né, do diretório 1 com o diretório 2. Quando eu estou falando desses diretórios, fala que, repara que eu estou falando aí de espaços na memória, né, obviamente. Isso. Tem outros tipos de operações aí, que é o que a gente chama de operações diáticas, né? Por exemplo, quando a gente está querendo fazer uma operação aritmética, né, tipo adição, subtração, tal, então eu vou ter que fazer uma movimentação dos dados dentro disso daí, né? Essa movimentação tá justamente aí. Eu estou achando até estranho, que eu acho que eu acabei repetindo sem querer. Deixa eu passar a informação correta para vocês, que isso acaba sendo um erro meu na montagem do slide. Deixa eu só... Então, eu me confundi lá, né? Eu estou falando lá das instruções aritméticas do slide, né? Mas era para eu ter colocado esses dados aqui, que são justamente o que eu vou fazer, né? Como é que eu faço as operações lá. Repara que é meio que lógico isso aí, né? Por exemplo, a minha operação de soma, né? O meu opcode lá é um add, que eu passo lá justamente os dois parâmetros que eu vou fazer. Aí só ter cuidado no de subtração, porque não é esse menos esse. É o contrário, é esse menos esse. É o inverso aí. E aí ele coloca, né, por exemplo, quando eu quero fazer um incremento, por exemplo, em uma determinada variável, a gente tem lá o opcode para fazer incremento. Nesse caso aí, o incremento de uma unidade, né? Incremento natural. E também para fazer o decremento, ó, tem aí a unidade certa. Tem aí a operação para fazer negação, que acaba sendo já uma operação booleana. E aí eu acho que eu já posso voltar para o slide, que eu só me confundi com essa aqui da operação, né? Que eu acabei repetindo, né? Na verdade, eu acabei colocando aqui embaixo corretamente nas operações booleanas, né? Sei lá, o end e fazer um end entre os dois parâmetros que tu passa, ou fazer um ou
fazer um ou exclusivo, fazer uma negação do parâmetro que tu faz, fazer uma negação conforme eu destaco aí nesse tópico, né? Fazer uma negação é o que a gente viu aula passada, é fazer uma negação de 1, né? E a gente viu que a gente falou muito em negação de 2, né? Por isso que a gente acaba somando aquele mais 1, né? Se é a negação de 2. Mas a negação de 1 seria aquilo ali sem a soma mais 1 no fim, né? Então, quando a gente troca, né, um pelo outro, né? Basicamente é uma operação de negação que você está fazendo em cada bit ali, né? Então, é algo semelhante a isso. Tem aí as operações monodáticas, né? Aí ele dá um exemplo aí, que é basicamente aquela parte de deslocamento e rotação de bits, né? Que aí tem a diferença, né? Quando tu desloca, então esse espaço vazio tu acaba preenchendo ele com 0 bits, né? Seja tu deslocando ele para a esquerda ou para a direita, né? Então, isso que tu anda, tu completa com bits, e esses bits que estão indo embora se perdem. E rotação não, né? Quando tu faz a rotação, esses bits que estão saindo desse lado, eles vão preencher esse outro lado que tu acabou deslocando, né? Então, tem essa diferenciação aí. Para as ações de comparação, né? Por exemplo, quando a gente faz um simples if lá, por exemplo, né? Tem até um exemplo aqui embaixo, né? Eu fiz um if lá para comparar, né, A e B, se der verdade, está aqui, se não der verdade, vem para cá. Como é que ficava isso na linguagem de montagem? Para que eu vou comparar, né, olha lá, ó, A e B, tem esse comando aí para indicar, né, caso seja falso, ele vai apontar para o else, e tu indica o else onde é, e no meio do caminho aqui tu coloca as instruções. Se realmente A e B forem diferentes, e se forem iguais, né, ou seja, não forem diferentes, o else, tu tem essa instrução também aplicada. É para que tenha uma mudança aí bem básica. Para fazer chamadas de procedimento, né, nesse nível de ISA, né, tu tem lá a chamada de procedimento call, né, que tu acaba desviando o programa para a instrução que tu está chamando. E quando tu sai daquilo ali, né, tu tem o outro operador, né, de retorno para justamente voltar para a execução de onde você está trabalhando. Tem eu dei um exemplo lá de condicional, né, de si, né, mas tem um exemplo aqui de laço, né? Laço com controle no fim, né? Seria lá um while da vida, por exemplo, né? No caso, um do while, no caso, né? Um do while e um com teste no início, que seria o while, por exemplo. Né? Então, repara que a gente sempre tem lá, observando, né? A diferença, basicamente, de um para o outro é justamente no comando em que tu vai comparar, né? O valor com o teste lógico que tu está trazendo lá, né? Quando é no início, obviamente, está mais para cima. Quando é para o fim, ele vai mais para o fim da instrução. E para finalizar a aula, né, que obviamente eu não vou me aprofundar muito no código assembly em si, né, visto que a gente está pagando uma cadeira de arquitetura, mas não é o curso de engenharia. Só falar relembrar na máquina de von Neumann, né, que a gente falou lá do uso da CPU, né, então aqueles registradores que eu estava falando, né, que eu falei lá do PC, tudo, então tem uma figurinha aqui justamente para ilustrar tudo aquilo que eu havia falado, né? Os contadores de programa, os registradores de instruções, os registradores lá apontando para os espaços de memória, tal. Aqui eu coloquei até uma breve explicação desses novos aqui, né, que eu não falei, né, mas basicamente também são registradores que auxiliam nessa execução. E lá na construção, né, do dado, né, que a gente passa, né, a gente acaba sempre tendo essa diferenciação aí, né, que é tu sempre passar esse código de operação que eu estava falando, juntamente do seu endereço, né?
E aí ele coloca essa divisão aqui de instrução esquerda e direita, justamente se você estiver tendo aquela divisão, né, para ter um endereçamento de dados e ter um endereçamento de instruções. Ou quando tu está tentando passar numa mesma palavra, duas instruções em que tu vai passar aí, respectivamente, o código lá da operação a ser executada, juntamente com o endereço em que tu vai ter esse trabalho. Repara que tem muita coisa fazendo ponta com o que a gente viu aula passada, né? Então, essa aula de hoje só apenas para a gente encerrar esse conteúdo que a gente começou a ver aula passada, da representação dos dados, né, lá no esquema de arquitetura, e a gente acaba tendo essa representação. Antes de encerrar a aula, eu só queria dizer que eu vou passar um trabalhinho para vocês, né, acerca disso que a gente viu hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui o PDF do trabalho, que ele ainda não está aparecendo. Deixa eu ver se ele aparece aqui agora. Vamos ver aqui agora. Ixi. Bem, o Zoom está me trollando. Ele não está deixando eu compartilhar. Mas... deixa eu fechar de novo o PDF aqui e ver se ele dá o ar da graça de abrir de novo. Agora eu acho que vai, hein? Agora vai. Vamos lá. Uma das coisas que eu vou passar para vocês como avaliação é outro semináriozinho. Um seminário com data aí para dia 2, ou seja, de hoje a 15. O objetivo dessa atividade é justamente a gente ver como se dão esses endereçamentos de memória. Na verdade, existem 7 maneiras da gente ter esse endereçamento. Como é que vai ser esse trabalho? Eu vou quebrar vocês em uma dupla e 6 trios e vou distribuir esse assunto para a gente trabalhar. E na sequência eu dou aí, basicamente eu vou pedir a mesma coisa lá, vou colocar uma apresentação, cada grupo vai construindo seus slides ali, e vocês vão falar como funciona esse endereçamento. Repara aí que tem 7 tipos aí de endereçamento. Então vai ser um seminário semelhante aos conceitos que a gente aplicou de avaliação, os conceitos de avaliação, que a gente aplicou lá no nosso seminário anterior, que a gente falou de memória, essas coisas e tal. Então, deixa eu vou encerrar a gravação da aula aqui, que aí eu pego o nome de vocês detalhadamente para a gente seguir, né, a aula. Antes de encerrar a gravação, só tenho que perguntar se tem alguém com alguma dúvida, algo do tipo, para a gente montar esses grupos. Eu acho que não. Enfim, eu vou parar a gravação aqui e a gente vai dividir os grupos agora.